Tá bom, vamos lá. Como dá pra ver, meu canal pegou mais ou menos cerca de 1.400.000 views em mais ou menos um ano por aí. Porém, como dá pra ver nesse finalzinho do gráfico aqui, ele flopou. E assim, se você não faz ideia do que você tá fazendo no YouTube ou por que tá dando certo, seu vídeo é quase que inevitável que você vai flopar também. Mas eu quero te mostrar por que isso é bom pra você, assim como foi pra mim, beleza? Tá bom, vamos lá então. Por que flopar aqui foi bom pra mim, mesmo que né, não pareça nem um pouco? E eu vou estar te explicando em 5 pontos aqui que todos eles se conectam entre si, né? Como eu sempre faço, sendo aqui o terceiro e o quinto pontos que eu considero mais importante, que me fizeram ter a visão de que flopar o meu canal foi sim algo positivo pra mim. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que um canal não morre ou flopa, pelo menos não permanentemente, beleza? Eu nem gosto de utilizar esse termo aqui, que é o flopar, porque parece que você não tá se esforçando com o seu canal, parece que as pessoas deixaram de se importar com você. Mas não é verdade, beleza? Não é verdade. As pessoas se importam sim com você, mas você só não tá sabendo como agradar elas, tá entendendo? Como trazer curiosidade ou trazer algo que entretenha elas ali, mas elas continuam se importando com você, tá bom? Tá, mas como eu sempre gosto de mostrar com o meu canal, eu vou usar ele mais uma vez pra mostrar que um canal não morre e nem flopa permanentemente, beleza? Tá, nesse gráfico aqui que eu mostrei agora há pouco pra vocês, tá num período de mais ou menos um ano ali, ó, 27 de maio a 6 de maio de 2025, beleza? Então é mais ou menos um ano ali, quase completo. E assim, tem esse picozão aqui de views, né, que pegou, ó, 29 mil views em um único dia. Esse foi o meu pico máximo nesse ano aí de views. Se você for ver, ao longo do tempo, as views só foram caindo e caindo cada vez mais. Na verdade, até se estabilizou um pouquinho ali, mas depois de um tempo, pum, morreu e quase não pegava views, né, durante o dia. Então, meu Deus, flopei. E assim, até pode parecer que o canal tava indo minimamente bem, né, porque tava pegando 1.000, 2.000 views, mas todas aquelas views são desse único vídeo aqui, beleza? Que pegou 1.200.000 views. Então, embora parecesse que eu tava pegando bastante views nos meus outros vídeos, não. Os meus outros vídeos não estavam pegando views e todas essas views são desse vídeo aqui. Então, mesmo que eu tenha pego 1.200.000 views, os meus outros vídeos, os seguintes, né, os decorrentes que eu fui postando, não pegavam nem 10 mil, beleza? Não pegavam nem 10 mil, pegavam ali a casa dos 3, dos 5 mil views por muito tempo mesmo. Mas assim, mesmo o meu gráfico aqui final estando com pouquíssimas views, né, ó, 200, 300, 300, 200, enfim, mesmo ele estando extremamente baixo aqui no final, se você for ver aqui nos gráficos das últimas 48 horas, 35 mil views, né, nas últimas 48 horas, então é mais ou menos ali 20 mil views por dia, 17 mil views por dia, né? Então o meu canal não está mais o quê? Flopado ou morto, né? A não ser que você considere isso poucas views, né? Aí eu estou flopado ainda. Enfim, eu só quis falar pra você que um canal não morre ou flopa permanentemente pra você não se desesperar, caso for o seu caso agora do seu canal, caso você estiver pegando poucas views, ou você nunca pegou views, quem sabe, vai ser pra você não se desesperar, tá bom? Então não fica pensando em, meu Deus, o YouTube tá tirando meu engajamento, já era esse canal, nunca mais vou ser recomendado, é melhor criar um canal novo. Não, tá bom? Calma aí, não precisa ficar ansioso assim. Um canal não morre e nem flopa permanentemente, tá bom? Então não se preocupe. Tá, e agora que você sabe disso, eu quero falar do segundo ponto, que é que quando eu flopei, né, eu deixei você aqui, mas eu parei de depender da sorte, tá bom? Eu tava dependendo da sorte, da maldita sorte no meu canal. Ah, então você tá falando que todos os seus vídeos que deram bom aí, você tá dependendo da sorte, então. Então quer dizer que o YouTube é tudo sorte. Não. Tá bom? Calma aí. Beleza, eu vou explicar isso com a metáfora pra vocês, né? Sobre não depender mais da sorte, porque eu acho que assim fica talvez mais divertido de ver ou mais simples. Então eu vou tentar aí. Tá bom, pensa que esse bonequinho aqui que tá vendado e com arco e flecha sou eu, beleza? Sou eu ou é você, se você estiver na mesma situação, tanto faz. Mas enfim, eu tô segurando um arco e flecha, né? E estou o quê? Vendado. E eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. Porém, o meu objetivo é um bom vídeo. Ó que legal. Ficou horrível, meu Deus. Então beleza, mesmo vendado, mesmo sem saber o que eu tô fazendo, o meu objetivo é produzir um bom vídeo. Legal. Porém, convenhamos, quando a gente tá começando no YouTube, a gente não sabe exatamente como produzir um bom vídeo. Por isso, a gente tá cego. E a nossa tendência é o quê? Errar o alvo, porque a gente não sabe o que tá fazendo. E a gente acaba errando, muitas e muitas vezes, tá bom? A gente quase nunca vai acertar o alvo, porém, às vezes pode acontecer de você mesmo cego, mesmo vendado, igual foi o meu caso, o quê? Acertar o alvo, mesmo sem o quê? Sem saber o que você tá fazendo, porque você tá vendado, você tá cego, você não faz ideia do que você tá mirando, né? Então, quando eu não sei o que eu tô fazendo, quando eu não faço ideia da força que eu utilizei direito, do ângulo que eu mirei pra acertar o alvo, pra conseguir fazer um bom vídeo, eu dependi do quê?
da sorte, beleza? Eu dependi da sorte. E assim, eu posso muito bem replicar o que já deu certo e acertar o alvo de novo, mas isso não significa que eu estou sabendo o que eu estou fazendo, né? Eu continuo vendado, eu não sei aonde tá o alvo. Eu só tô acertando porque eu já consegui acertar uma vez ali. Porém, vamos lá, caso eventualmente esse alvozinho aqui acabe mudando de direção, ó, como um pouco mais pra cá, ou ele tenha diminuído também o tamanho dele, o que vai acontecer, né? Eu vou continuar atirando no mesmo lugar que já deu certo, porque pra mim, aquilo já tinha dado certo, é isso que eu faço pra dar um bom vídeo. Só que o que vai acontecer... não tem mais alvo aqui, não é mais aí que se faz um bom vídeo, você não sabe como fazer um bom vídeo, você tava dependendo da sorte do quê? Do alvo não mudar, das circunstâncias não mudarem ou do público continuar gostando daquilo, mas você não sabe exatamente como fazer um bom vídeo, pelo menos esse foi o meu caso, né? E o que acontece depois disso é que você vai tentar desesperadamente tentar acertar pra todos os lados, mas você não sabe onde tá o alvo de novo, então você vai tentar, atirar pra todo canto, porque você não faz ideia do que você tá fazendo mais uma vez, e mostrando na prática isso são exatamente todos esses vídeos que estão na minha timeline. Todos eles eu tava tentando atirar pra uma direção pra ver se eu conseguia acertar o maldito alvo que uma vez eu já tinha acertado, porém nenhum deles deu certo. E por quê? Porque eu não sabia fazer um bom vídeo, eu não sabia o que formulava um bom vídeo, como eu conseguiria replicar o que eu já fiz uma vez. Tá entendendo? Então todos esses vídeos aqui que você tá vendo na timeline que deram errado e que não me deram views igual o primeiro que eu produzi que deu muitas, é a mesma coisa de eu estar tirando uma flecha sem saber pra onde eu tô mirando, pra onde que eu tenho que acertar. Então eu fiquei desesperadamente tentando acertar esse maldito alvo aqui, mas eu não consegui. Então assim, gente, quando eu flopei, eu parei de depender da sorte que eu tinha tido no meu primeiro vídeo. Foi sorte, meu primeiro vídeo foi sorte, beleza? Eu consegui fazer um bom vídeo que as pessoas queriam assistir, mesmo sem saber o que eu tô fazendo. Então quando eu cheguei nesse ponto aqui, ó, que foi quando eu comecei a pegar views quase nulas, né? Quase que eu não pegava view nenhuma durante o dia. Eu falei, cara, deu de sorte, mano. Eu vou tentar entender o que eu tenho que fazer. E não deu outra, né? Depois disso, meu canal deu boa e etc. Então, é um processo comum, eu acho. Então, não me levem a mal, tá bom? Mas se você não faz ideia do que você tá fazendo e você tá dando certo, é quase que inevitável que você vai flopar, tá bom? Que o teu canal vai perder as views ou etc. Porque justamente você não sabe o que tá fazendo. Só que se você souber o que você tá fazendo no meio desse percurso aí, desse caminho, aí você não vai flopar, né? Por isso eu disse que é quase inevitável. Mas tudo bem, vamos pro terceiro ponto, que é um ponto que eu considero bem importante, que é o quê? Que é que você já deu certo uma vez. E por que eu acho isso importante? Porque de alguma forma você conseguiu dar certo, beleza? Mesmo que você não saiba o que você fez exatamente, você conseguiu dar certo. Isso é uma prova pra você que você tem o que é necessário sim pra produzir um bom vídeo, tá bom? Você conseguiu fazer isso uma vez. Você só não sabe como você fez, mas você conseguiu. Parabéns! De alguma forma você conseguiu fazer com que as pessoas clicassem no seu vídeo, assistissem ele e se interessassem pelo assunto. Então você deu certo sem saber. E por que isso é tão importante assim? Porque depois que você já deu certo uma vez, é muito mais fácil dar certo de novo. E existem dois fatores até pra dizer aqui. O primeiro é porque o YouTube vai começar a recomendar um pouco mais o seu canal, porque você já teve um vídeo que deu muito certo. E se ele continuar performando por muito tempo, a tendência é que o YouTube vai tentar sim levar o teu vídeo para mais pessoas, tá? Porque tu já se provou uma vez, você já teve um vídeo que deu certo, parabéns. Então o YouTube vai sim recomendar o seu vídeo para mais pessoas do que, por exemplo, se você não tivesse nenhum vídeo que teria dado certo, tá? Que tivesse dado certo. Então beleza, esse é o fator no caso do algoritmo em si te ajudando já, tá bom? E existe outra questão dos seus vídeos darem certo mais fácil, porque você já deu certo uma vez. E o que eu quero dizer com isso é que você pode analisar esse seu vídeo que deu certo, ou os seus vídeos que acabaram dando certo, e ver se eles têm alguma diferença dos vídeos atuais que você posta. Seja com o quê? O conteúdo, aqui ó, horrível, seja no CTR, né, o título, ou com a thumb, seja no nicho que você tá apresentando pras pessoas. Às vezes você trouxe um nicho muito diferente dos que elas já consumiam e acabou dando errado por conta disso também. Mas enfim, o que eu quero falar é que você já tem uma base ali pra se basear no que deu certo. Você só tem que comparar esse vídeo com os atuais que não estão dando certo e você já consegue entender um pouco mais, pelo menos, quem sabe, tá? Do que vai dar certo eventualmente no seu canal. E eu sei que é um pouco difícil entender isso, porque no começo eu também me perdi muito, né? Eu também pensava, meu Deus, mas eu não faço ideia do que deu certo, porque deu certo. E hoje em dia eu sei. Depois de um tempo, quando você entende, fica bem mais fácil de analisar por que um vídeo dá certo ou não dá. Mas então saiba que se você já deu certo uma vez, é muito mais fácil dar certo de novo, tá bom? Então se você achou difícil uma vez algum vídeo seu dar bom, calma, que agora vai ficar um pouco mais simples, beleza? Mas tá bom, vamos pro nosso último ponto que eu também considero importante, que é o quê? É que você entende que você tem que melhorar, né? Mas eu sei que é muito de pessoa pra pessoa, porque ou você entende que você tem que melhorar, né? Que você tem que tentar cada vez mais progredir a escada do aprendizado. Sei lá, tentei ser meio crânio aqui. Ou você culpa o YouTube
porque ele que não tá recomendando seus vídeos, porque seus vídeos são bons e na verdade nada é culpa sua e você sim consegue produzir bons vídeos. Então existem essas duas variáveis aí de pessoas que podem acontecer. Eu entendo perfeitamente as duas, tá bom? Porém, eu pelo menos acho muito mais benéfico você buscar melhorar, mesmo que você acredite que esteja fazendo um bom vídeo, do que tentar implorar pro YouTube em algum momento, por favor, recomenda meu vídeo, recomenda mais, ser abençoado com a recomendação do YouTube. Beleza? Eu falo isso porque foi isso que aconteceu comigo, beleza? Embora eu tivesse todos esses vídeos aqui que eu editei, eu trabalhei muito neles, tanto que você pode ver que em um ano eu não postei muitos vídeos, porque são vídeos que eu trabalhava bastante, eu editava eles muito bonitinho, eu roteirizava eles, e ainda assim eles não davam certo, então eu sei como é frustrante, como você pensa, meu Deus, meus vídeos são bons, mas não estão sendo entregues, e é um pouco desmotivador, sim, porém você tem que tentar entender por que não dá certo, beleza? O YouTube é lógica, e se você entende a lógica de como as pessoas funcionam, do que elas querem consumir, você consegue ir pra cima, você consegue crescer no YouTube, tá bom? E foi o meu caso, né? Porque se você for ver aqui, ó, esse aqui é o mesmo momento que tava lá no gráfico anterior que eu mostrei pra vocês, que tá com pouquíssimas views, ó, 300, 200 no dia, e se você for ver o gráfico agora, bum, subiu muito e pegou muito pico de views aqui, ó. Teve um dia que pegou 127 mil views, né? 141 mil. Então o que eu quero dizer pra você é que mesmo que pareça frustrante, mesmo que você ache que tá produzindo um bom conteúdo, que seu vídeo é muito bom, tenta entender e melhorar mais ele ainda assim, tá? Isso pode sim te ajudar, igual me ajudou, beleza? Enfim, gente, esse aqui são os meus 5 pontos de por que flopar pode sim ser bom pra você, mas eu consigo entender se você ainda ficar frustrado ou meio deprimido, talvez, porque seus vídeos não pegam views ou pararam de pegar views igual pegavam antes, mas eu espero de verdade que todos esses pontos aqui que eu mencionei pra você possam limpar um pouco a sua mente, possam te fazer enxergar melhor as coisas e que com isso o seu canal dê muito certo de novo, ou no caso inicie a dar certo também, né? Mas enfim, é isso aí, espero que dê tudo certo com o canal de vocês e vambora.